programa de hoje teremos a escritora Renata Froan, os tatuadores Felipe Holanda e Maurício Maza, os quadros Indica da Semana e Brotando Arte, a cobertura do stand-up Três Estranhos e finalizando com o musical de Plastique no Ar. Olá! Seja bem-vindo ao programa Mercado da Arte. Aqui o nosso foco é a arte e a cultura. Estamos aqui para garantir e ampliar a divulgação da arte, fazendo com que você que está em casa fique por dentro das novidades artísticas culturais. Eu sou Sandra Santos. E eu, Carolina Indica, e está sendo uma grande satisfação fazer esse programa. Você que perdeu nossos programas anteriores, depois daqui, entra no YouTube da TV Ceará e confere. Convidamos você, artista, a divulgar o seu trabalho. É só enviar seu release, vídeo e foto para o nosso e-mail, pautamercadodaarte@gmail.com. Agora vamos conferir a nossa primeira atração. Vamos conversar agora com Renata Froan, escritora, que veio apresentar seu livro. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado da Arte. Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com vocês. Massa. Renata, fala um pouquinho sobre esse livro, que tem imagens tão enigmáticas logo na capa e um nome tão chamativo. No Coração do Escorpião Mora o Perigo é meu primeiro livro, um livro de estreia, né? Um livro de poesias. É um livro curtinho, 33 poemas, e nele eu busco pensar, assim, desde do macro acontecimento, assim, na dimensão do universo mesmo, e como ele vai se relacionando com a própria existência, com acontecimentos autoficcionais mesmo, na minha vida, enfim. E nesses micro acontecimentos, né? Como é que se constrói essa relação? E aí ele nasce disso. E aí são poemas, tanto poemas recentes que eu escrevi ali em 2020, 2019, como revisitei textos antigos que já tinha guardado e fui tentando dialogar com o que eu estava pensando para esse livro. Renata, e esse título? Esse título não tem relação com signo. Eu falo isso porque é algo recorrente e acaba virando até uma brincadeira com o próprio título do livro. Mas ele tem relação com a estrela Antares. Ele é de um poema que eu faço pensando nessa estrela. E essa estrela é localizada na constelação de Escorpião. E ela fica mesmo no coração dessa figura que se forma, né, na constelação do Escorpião. Então, tem um trecho do poema que eu falo isso, né? No coração do Escorpião mora o perigo. E aí, quando eu li, eu achei que era um título que não entregava tudo, que há uma coisa que parece ser dita nele, mas que não diz, e é um pouco parecido como eu gosto de escrever. Estrelas, constelações aparecem com frequência na sua poesia. Sim, frequentemente. Principalmente nesse livro, assim. Mas eu gosto de pensar nesses emaranhados que nos constituem, porque, de fato, a existência, né, a existência em sua amplitude, e não só a existência humana, mas a existência de seres não humanos mesmo, para além também dessa dimensão de ser, me interessa. Então ela interfere, assim, mesmo o meu olhar sobre o mundo, que vai refletir na escrita. A sua relação de escritora tem uma proximidade, atravessa a sua pessoa como um artista visual, né? Isso, exatamente, assim. Eu sinto que o meu fazer como artista visual acaba alimentando o meu fazer na escrita, porque a escrita é um elemento presente em meus trabalhos enquanto artista visual. Assim, eu trabalho muito com os cadernos de artista, então ali o desenho vira palavra, a palavra vira desenho. Há momentos que eu sinto que quando eu escrevo, que eu estou desenhando também, né? Eu penso nessas imagens com a escrita, então é algo que foi fluindo, assim. A princípio não foi tão evidente, mas depois foi se tornando mais objetivo para mim, que estava ali. Legal. Gente, agora a gente vai ver e ouvir um trechinho de um poema da Renata. Vamos lá? Fusão nuclear. Senti pela primeira vez esta manhã. Pontadas na garganta denunciam. Estou gestando um mundo. Sim, explodirei. As palavras sinalizam a supernova. Amontoadas em minha traqueia, crescem, movimentam-se.
estão vivas. Sim, há palavras vivas crescendo na minha garganta. Abrem um vão pelo meu corpo, pedem passagem. Hoje eu senti, foi a primeira vez. Foi lindo, né, gente? Agora vamos comentar um pouquinho sobre ele. Renata, e aí? Esse poema é o poema que abre o livro e, de fato, assim, embora cronologicamente não tenha sido o primeiro que eu escrevi do livro, eu sinto que esse tempo cronológico, de fato, não é muito o tempo da escrita, foram vários tempos. Foi nele que eu entendi, assim, vou agora publicar um livro a partir daqui. E, de fato, dialogando o que eu falo ali, né, nessa dimensão do acontecimento macro, astronômico, ao acontecimento micro, até mesmo fazer um poema, fazer nascer um poema. Tem uma relação com a estrela que pede passagem, né? Exatamente, uma promessa ou até mesmo até uma visão de que uma estrela vai explodir, né? Que de uma estrela algo nasce, né? E pensando nesse fluxo da existência, né? Eu me inspirei em uma estrela que estava prestes a explodir, mas que não explode, que é a estrela Betelgeuse. E esse poema, de fato, teve relação com a notícia que eu li sobre essa estrela. Eu li uma notícia sobre ela, que havia uma expectativa que ela explodisse. E relacionei com esse desejo de escrever e de fazer nascer algo no mundo com a palavra, com a escrita, né? Então vem disso, assim, um emaranho isso. E de que quando a poesia explode e vai para o mundo, vira uma arte, assim. Vira um livro. Eu gosto de dizer até que é uma pequena revolução, assim, pequena rotação também, né? Um giro, né? É o nascer de um mundo e um mundo que ecoa, porque quando você coloca a sua palavra para o outro ler, isso vai tendo reverberações e construindo outras possibilidades mesmo, né? Novos mundos vão se abrindo ali, eu tendo a encarar, assim, a arte, a escrita, também com as artes visuais, de um modo geral. E é interessante como uma notícia afeta o poeta e faz isso tudo acontecer. Exatamente, causa um giro. Eu achei muito poético, assim, quando eu li isso. Me causou um deslocamento, assim, eu tenho que escrever sobre isso. E certamente afeta quem está em casa assistindo também. Sim, assim, espero. Conheça um livro. Renata, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, pelo livro, pela poesia que nasceu para o mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, pelo espaço, pela conversa. Obrigada. É massa, né, gente? Estamos há mais de 2 anos divulgando pessoas que fazem arte. Já temos mais de 180 programas em nosso canal do YouTube, prova da nossa dedicação e compromisso. A nossa proposta é dar palco à arte e à cultura do nosso estado, ajudando os artistas a continuarem se expressando. Mas isso ainda não é o bastante, precisamos da sua ajuda. Se inscreve no nosso canal do YouTube, acompanhe nosso programa aqui na TVC e deixe claro aquilo que você gosta de ver em nosso conteúdo e de onde você está nos acompanhando. Então, siga @Mercado da Arte TV e marca a gente. Vamos conferir a nossa próxima atração. E o assunto hoje é a arte da tatuagem, né? Uma arte milenar que atravessa aí milhares e milhares de anos. Estamos aqui hoje com Maurício Maza e Felipe Holanda. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui no Mercado da Arte. Obrigado. Obrigado pelo convite. O convite foi... Aproveitar e queria saber de vocês, quando foi que vocês começaram a tatuar? Tem quanto tempo? Então, eu particularmente, eu fui desenhista em outros setores da indústria aí por 15 anos, e aí aqui em Fortaleza, em 2015 mais ou menos, eu quis começar a aprender a tatuar, não consegui achar quem me ensinasse. Em 2017, quando eu fui desligado de um emprego que eu tinha na área de comunicação, é que eu regressei ao Rio de Janeiro e lá fiz escola de tatuagem, desde então não parei mais de estudar, né? E você? Eu já estou profissionalmente há 12 anos, né? Mas antes eu já brincava numa loja que eu tinha, eu montei primeiro uma loja, coloquei um tatuador e aí eu fui aprendendo com ele, né? E depois disso comecei a caminhar com as próprias pernas e hoje eu estou, né, há 12 anos já na estrada.
Ah, e aí, fala pra gente quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando decidem se tatuar. Então, a pessoa tem que tomar 3 cuidados. O primeiro dele é a estética, né? Você deve pensar no local, na arte que você vai tatuar, se vai ficar bonito, se você não vai se arrepender de colocar aquele ornamento definitivo no seu corpo. O segundo é o profissional que vai lhe atender, se ele tem capacidade de atender a sua necessidade artisticamente. E, por fim, o local, se é um local profissional, adequado para receber o cliente, com todos os cuidados de segurança que são necessários para a execução de uma tatuagem. Ah, e assim, feita a tatuagem, quais são os cuidados que a gente deve ter depois? Não, além de cuidar, né, passar pomada, você deve evitar comidas gordurosas, deve evitar sol, piscina, mar, né, e depois disso é tranquilo. Não arrancar casquinha também, não coçar também é muito importante. Leva quanto tempo a cicatrização? Em torno de 20 dias, um mês. De dias a um mês. Então, nesse período, nada de sol, né? Tem que ter todo um Nada de cuidado. sol, nada de piscina e cuidado bastante. E assim, tem para cada um de vocês, né? Pode ser que sejam diferentes. Qual é o tema mais pedido para tatuagem? Então, normalmente o cliente procura aquilo que ele já encontra ali no seu portfólio, né? No seu Instagram. Então, eu particularmente sou mais procurado para fazer tatuagens femininas, florais, apesar que também trabalho com tatuagens masculinas, mas você acaba trabalhando recorrentemente com aquilo que você mais apresenta, né? Geralmente procura mais quando desenhos que tá mais, né, no hype, assim, mas geralmente o público feminino é muito maior do que o masculino, a procura. O feminino é maior do que o masculino? Sim, sim, muito maior. As mulheres investem muito mais em estética de uma maneira geral e não é diferente na tatuagem. De 10 tatuagens que eu faço lá no estúdio, 8 são mulheres. Também. Puxa, coisa boa saber disso. Bom, vamos aproveitar e vamos ver um pouquinho do trabalho deles, então solta aí. E aí acabamos de ver um pouquinho do trabalho que eles fazem, né? E, gente, como é que é feito? A pessoa agenda antes? Como é que é feito o trabalho de vocês, o horário que vocês trabalham? É mais de noite, manhã, é horário comercial? Como é que funciona? Eu atendo de segunda a sábado, de 9 às 5 da tarde. E é por agendamento, né? Você liga, marca horário. Para ir, assim, sem marcar hora, é mais difícil você achar um horário, né? Disponibilidade do profissional. Né? Lá na nossa loja a gente atende, tem 2 tatuadores que estão sempre à disposição, agendando, dá tudo certo. Eu particularmente agora estou trabalhando num outro sistema de trabalho também apenas por agendamento, né? Só que eu tenho uma flexibilidade de horário onde eu atendo muito cliente no horário não comercial. Então eu atendo muito à noite, atendo às vezes no domingo. E eu organizo as minhas folgas pelos horários que eu não estou agendado. Então, geralmente, eu não trabalho pela manhã, então eu acabo ficando uma coisa pela outra. E eu tenho buscado entrar na disponibilidade de horário do cliente, porque muitas vezes o cliente está trabalhando no horário comercial, e isso foi uma coisa
dos meus clientes, que apareceu como uma necessidade que eu resolvi me adaptar. E o que é que traz a inspiração para vocês fazerem a tatuagem? O que é que inspira? Um filme, um desenho? O que é que faz, né, vocês terem essa inspiração para fazer a tatuagem? Bom, eu particularmente, eu me vejo como uma ferramenta à disposição do meu cliente, né? Então, eu dou conselho de arte, eu dou conselho de tatuagem, de anatomia, mas eu tento entrar na ideia do cliente para poder atender ele naquilo que é o sonho dele. Então, eu estou ali para atender a necessidade dele. Então, eu tento entrar, assim, na mente do cliente, né? Para entender a ideia dele e poder executar de uma forma que fique esteticamente bonito e deixe ele satisfeito naquele sonho que ele tinha de fazer aquela tatuagem. A referência é muito importante, né? O cliente chega com referência, a gente pega aquela ideia e vai trabalhando e ouvindo o cliente. A gente chega lá e a arte sai não só, né, com o tatuador, mas o cliente é mais importante do que o próprio tatuador para se chegar ao que a gente quer fazer, né? O desenho e tal, a arte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os estilos de tatuagens. Tem umas artes mais abstratas, né? Tem umas coisas que são mais fotos, né? Tem vários estilos, né? Que vocês falassem um pouquinho. Então, não daria para a gente falar de todos os estilos de tatuagem, porque assim, os estilos de tatuagem são diversos e ao longo da história eles vão crescendo, eles vão aumentando o número de estilos que existem. Hoje existe inclusive o Art Fusion, que é você mesclar mais de um estilo de tatuagem dentro de uma arte, desde que fique esteticamente bonito. E o cliente, particularmente, ele não entende tanto de estilo, geralmente. Ele não sabe se ele é um old school, se é um new school, se é um Maori. Ele viu, achou bonito, vai te mostrar, e é mais entre nós aqui, entre os profissionais, é que a gente estuda muito e fica mais ligado nessa questão de que estilo a gente está fazendo. O cliente ele vai mais pela estética. Certo. Pelo desenho, né? O gostou, fez. Não tem muito essa questão do estilo e tal. E quanto tempo leva mais ou menos para fazer uma tatuagem? Eu sei que depende do tamanho, né? Mas assim, uma tatuagem pequena leva quanto tempo no mínimo? Uma tatuagem pequena, vamos supor, o nome, né? 10 minutos, já dá para fazer. Aí já tem as que a gente tem que fazer por sessão, né? Que é 2 horas de sessão. A gente tem esse tempo, porque a pele também, ela vai machucando muito e a dor também vai aumentando. Então eu particularmente, eu gosto de trabalhar 2 horas de tatu, para mim tá ótimo, e aí depois marca outra sessão. Aí a pessoa faz essas 2 horas, aí ela volta depois de quanto tempo para continuar? 20 dias. 20 dias, já dá para terminar. Bom, sobre trabalhos em mais de uma sessão, tecnicamente tem 2 formas de ser feito, tá? Tem uma em que o tatuador faz uma parte da tatuagem e depois ele vai mexer naquela mesma região, tipo como se ele tivesse feito o traço e a sombra. Numa próxima sessão ele vai jogar ali a cor, se ele decidir por esse caminho. Aí você tem que dar todo o tempo de cicatrização da pele, 30, 40 dias, para você voltar a mexer naquele lugar. Agora, por exemplo, se o cliente vai fazer um fechamento de braço e cada região você já deixa pronto e não vai mais mexer ali, ele pode fechar o braço em alguns dias. Ele faz uma parte, não vou mexer ali, faço a outra, não vou mexer. Isso, vai adiantando muito. E aí você varia esse tempo. Se você não for mexer no local, já pode ser no outro dia. Se você for mexer na mesma região, você tem que deixar esse tempo de recuperação da pele, é muito importante. Muito bom saber um pouquinho mais sobre a tatuagem, viu? Obrigada, Maurício. Obrigada, Felipe, pela presença aqui no Mercado da Arte. Gratidão. Valeu. Que show! Você do nosso Ceará que quer mostrar a sua arte aqui no programa Mercado da Arte é muito simples. Basta gravar um vídeo de até 3 minutos do seu celular na posição horizontal, falando seu nome, cidade e o que vai apresentar, e enviar para o nosso WhatsApp 859-9835-2038. Agora vamos de Brotando Arte. Oi, eu sou Léo Lima, artista visual, professor de artes visuais. Moro em Fortaleza, Ceará. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco das minhas obras e falar um pouco do meu trabalho relacionado à pintura em diversas técnicas. A minha trajetória como artista visual, como artista plástico, que acho que é chamado, começou, digamos que, com os experimentos da infância, pela influência do meu pai, que era um artista atuante entre os anos 70 e 80. E eu sou um artista visual de formação, fiz a licenciatura em artes visuais,
A pintura me levou, os experimentos da pintura me levou a ser professor de arte. E é muito gratificante que é uma troca de conhecimentos. E fiz muitas exposições, comecei muito jovem, as primeiras exposições com temáticas bem comuns da nossa região, né, as praias. E com o tempo eu fui descobrindo temáticas transcendentais, de acordo com leituras, pesquisas, estudos. E essa temática transcendental me fascina no contexto geral. Quando eu comecei a ler livros espíritas ou os livros de outros contextos de religiões ou de crenças de fé, me estimulou muito. E eu comecei a fazer exposições desde 2007 para cá, e pinturas abordando isso. E com muitos experimentos de várias técnicas, carvão, pastel, bico de pena, tinta a óleo, trabalhei muito técnicas com spray, técnicas com aquarela. E também faço restaurações com imagens de vários contextos religiosos. E gosto muito ainda de trabalhar, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, com as telas, as pinturas em telas. Telas que falam de meditação, que falam de descobertas espirituais, de crenças, de santos, anjos, orixás, num contexto bem geral. E é isso aí, é um pouco do meu trabalho, é um pouco do que eu faço. Que legal! Então você já sabe como participar. Envie o seu vídeo para a gente e ajude a espalhar essa ideia de que o mercado da arte tem mais esse espaço para você mostrar os seus trabalhos. O próximo artista a ser apresentado aqui pode ser você. No Indica dessa semana temos o grupo cearense Raízes do Griot, que ao longo dos seus 5 anos tem focado na música percussiva através de ritmos da cultura popular brasileira como coco, baião, maracatu, carimbó, boi e outros, contextualizando essa mistura rítmica com músicas autorais e releituras. A veia percussiva do grupo traz uma forte carga ancestral das brincadeiras de terreiro que permeiam a cultura brasileira, se misturando a arranjos harmônicos de guitarra, violão, baixo e instrumentos de sopro como o trompete. Fiquem com o clipe Reverbera da Raízes do Griot. Caô, meu pai Xangô, caô, meu pai Xangô, no alto da pedreira bradou em lua cheia, 7 raios, luz sagrada, justiça que não falha, Maleme o Xangô, reverbera no baque virado do maracatu, a força e energia dos nossos tambores é mais uma estrela na noite azul. Uou, uou, reverbera no baque virado do maracatu, a força e energia dos nossos tambores
nosso próximo bloco temos a cobertura do stand-up Três Estranhos, a programação cultural e finalizando com o musical de Plastique no Ar. É isso aí! Estamos de volta! E aí, você está curtindo o programa? Entre em contato conosco no @Mercado da Arte TV e comenta quais os assuntos favoritos de ver aqui na TV. Queremos conhecer mais sobre você que está sempre aqui com a gente. Estamos marcando presença e cobrindo eventos culturais. Aqui você confere uma parte desses eventos e depois a cobertura completa em nosso canal no YouTube, após o nosso programa. Agora vamos de cobertura. O Mercado da Arte está no Teatro Abre Alas e a gente veio conferir o show de stand-up dos meninos que estão com o projeto Três Estranhos. Vamos lá? Agora a gente vai conversar com esses três estranhos e conhecer um pouquinho desse projeto. Né, gente? Renoir, querido, conhecido do Mercado da Arte. Conta pra gente como foi que começou esse projeto. Gente, na verdade, a gente tem uma cena de stand-up que está crescente na nossa cidade. A gente tem alguns representantes desse movimento, Emanuel, Bruno, Dani Alves, tem uma galera que está encabeçando alguns movimentos e a gente decidiu fazer, até pela afinidade tudo, das ideias, das coisas, a gente decidiu fazer esse grupo chamado Três Estranhos, que nem são tão estranhos assim, ou são mais estranhos do que deveriam, e a gente decidiu fazer essa brincadeira, aproveitar essa pegada do stand-up. Agora que a gente está aqui no espaço do Teatro Abre Alas, que fica aqui no Shopping Avenida. Então a gente está trazendo essa programação cultural para cá também. Às quintas-feiras a gente tem a Quinta Cultural e às sextas a gente tem o stand-up. E a gente decidiu fazer esse nosso grupo aqui também para fazer essa brincadeira legal com o pessoal. Legal. Como foi que vocês chegaram nesse nome de Três Estranhos? Vocês decidiram junto? Como é que foi? Na verdade, o nome foi sugestão da esposa do Renoir, né? Que a gente estava, depois do show, conversando, discutindo e tudo, pensando em ideias, pensando em nomes legais para trio, assim, nomes curtinhos e tal. E aí ela sugeriu Três Estranhos e bateu na hora, casou. Até porque, né? Mas um nome que caiba mais, é extremamente emblemático um nome desse, assim. Estranhos começando pelo nome, né? Renoir, Melo, Glaico, Salles, então não tinha como não ser estranho. Exatamente. E a figura também, né? De cada um. E nós, assim, se você parar para pensar, né? Se você parar para fazer uma análise técnica, quando você estava falando, nós somos estranhos até para o stand-up, porque é um espetáculo diferenciado, né? Não é cada um sobe e faz o seu e tal. Tem isso também, lógico. Mas tem sempre vamos além disso, a gente quebra um pouquinho as barreiras do que é conhecido como stand-up, né? A gente sai um pouco desse formato mais clássico, né? Do comediante vem com o microfone, faz seu número e sai entre o outro. A gente tenta agregar aí alguns elementos, como o próprio Emanuel traz aí o ventriloquismo. Ventriloquismo que fala? Sim, acertei. Tem aí a gente também está pensando em incorporar também alguns sketches e tal, para dar uma musical. E é muito legal estar de volta à cena, né? Eu comecei lá atrás, 10 anos atrás, assim, ainda com um facão, assim, cortando o meio do mato, onde ninguém fazia stand-up aqui ainda. E tô voltando agora, encontrei essas duas figuras estranhas para me reanimarem, remotivarem a voltar para os palcos. E aqui estamos nós, fazendo estranhezas. E a gente espera que todo mundo venha dividir esses momentos estranhos e divertidos. A gente aqui no teatro. Venham se divertir estranhamente com a gente, né? Com a gente no Instagram, né? Sim. O Instagram da gente, @3estranhos, 3, o numeral 3, e estranhos já começa com S, como se o 3 fosse o E, né? 3 estranhos. As pessoas sabem ler, vai estar nos caracteres aí embaixo, tá? Relaxa. Você que já está um tempo a mais, então, na cena do stand-up, se você fosse comparar o tempo que você começou com agora, como é que está a aceitação do público? Hoje em dia é muito mais tranquilo fazer stand-up, assim. As pessoas passam pela própria internet, as pessoas conhecem mais os comediantes, entendem melhor a proposta desse tipo de humor, né? É engraçado porque há muito tempo atrás, quando eu comecei, onde ainda o mercado de humor aqui em Fortaleza era predominantemente ocupado pelos humoristas de personagem, né, os tradicionais, Raimundinho, Rusicléia, esses medalhões aí do humor. E a gente chegava de cara limpa e as pessoas não entendiam. O que esse cara quer? Eu acho que ele vai dar um recado, o moço ali, vai dar um recado. Atenção, Celta, placa H... Não, né? As pessoas pensavam que a gente queria dar um recado.
de alguma coisa, atenção, o jantar está liberado, ou né, a casa vai fechar, coisas do tipo. E aí foi preciso muito tempo para as pessoas entenderem que ali também se tratava de um humorista, de um comediante, apenas sem nenhum adereço. É isso aí, esse foi o espetáculo Três Estranhos, aqui no Teatro Abre Alas. É o Mercado da Arte cobrindo eventos culturais pela cidade. Até a próxima. Carolina, conta pra gente o que temos nessa semana na programação cultural. Oi, Sandra, temos vários eventos nessa semana. Dia 17, às 17 horas, no piso L3 do Shopping Avenida, tem o espetáculo A Bela Adormecida, do Grupo Abre Alas. Dia 17, às 19 horas, tem o espetáculo A Mulher Pública, com Diana de Souza, no Cine Teatro São Luís. Dia 18, às 17 horas, no Teatro Dragão do Mar, tem a peça infantil O Circo da Chapeuzinho Vermelho, da Companhia de Teatro Catavento. Dia 18, às 17 horas, no Complexo Armazém, tem a banda CPM 22, com a abertura das cearenses Backdrop Falls e SK85. Dia 18, às 18 horas, no Cine Teatro São Luís, tem o show de Isabela Taviani e Bel Girão. Dia 21, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar, tem a peça do coletivo Paralelo. Pedro, que horas são? Dias 23, 24 e 25, às 19 horas, no Cine Teatro São Luís, tem o espetáculo O Mistério de Irma Vap, com Luiz Miranda e Matheus Solano. Dias 23, 24 e 25, às 19h30, no Teatro B de Paiva, no Porto Dragão, tem o espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Vamos agora com a próxima atração. The dangers of the city lights, I fall asleep the night train. Through the windows the buildings are melting down, I fall asleep the night train. And how can I forget all those strange days? I fall asleep the night train. Stop is coming. Hundreds of kids are dying out there while I fall asleep in the night train. Cynicism and hypocrisy reign everywhere while I fall asleep in the night train. Not a single clue about what I do. I fall asleep in the night train. In the night train.
We never know when to turn out. The last stop is coming, souls in time. The body is a late train, souls in time. The body is a late train, is a late train. Nós somos o Plastique Noir, a gente está na estrada aí há mais de 15 anos, pouco mais de 15 anos, né? E a gente toca pós-punk, gothic rock e dark wave, um pouco indie rock também, né? Porque a banda, enfim, é influenciada por muita coisa, até inclusive fora desses estilos que eu situei aqui, né? Então, eu acho que esse ecletismo da nossa base, né, da nossa formação musical, artística, cultural, ela é importante, né? E somos caras já com uma certa idade, né? Somos cria dos anos 80, né? Anos 80, como às vezes eu falo em entrevistas, né? Então a gente tem aquela faixa etária de um público que foi formado no rock quando o rock ainda era mainstream. Né? E quando eu digo mainstream era tipo, quando o rock era ouvido desde o cobrador do ônibus até a manicure da esquina. Isso é verdade, né? Depois houve lampejos em que o rock morria, renascia, né? A gente vê aí, sei lá, bandas como que enchiam estádios depois desse momento, né? Los Hermanos, depois a geração emo e tudo. Mas a gente tá aí firme e forte, né? E a gente, sei lá, as nossas músicas, elas tentam preservar uma certa base minimalista, né? A maioria das músicas é naquela pegada 4x4, com um certo pique, né? Pra que a gente se preocupe que as pessoas se envolvam de uma maneira que elas possam dançar, possam curtir, né? Mas certamente a carga melancólica tá ali, né? Sei lá, eu posso falar por mim, né? Eu gosto de música triste. Mas já tem uma característica do estilo mesmo, ter essa carga melancólica mesmo, o timbre, né? Remete muito a essa atmosfera, assim. Que é uma coisa que a gente tem na banda, assim, no DNA da banda, mas a gente também tem um estilo que ao passar do tempo a gente tem um estilo próprio, assim, né? Dá pra assinar, assim, como autoral, sem ser só um revival de nostalgia dos anos 80. Acho que sem falsa modéstia a gente pode dizer isso, sim, porque eu lembro que no começo a gente costumava dizer em entrevistas que a nossa banda... Na verdade, essa era uma ideia até do Márcio, nosso cofundador, que não está mais conosco. Ele dizia, vamos explorar entre dois extremos, The Cure e Sisters of Mercy, né? E o The Cure é aquela coisa um pouco mais doce, né? Uma coisa mais, até por vezes, engraçadinha e animada, né? Enquanto que o Sisters of Mercy é aquela coisa mais sinistrona, opaca, mais opaca. Então, dentro desse range que é muito amplo, tem muita coisa. O Plastic se encontrou em algum meio disso aí e conseguiu construir isso que ele acaba de dizer.
não vejo o rosto borrado. Talvez seja suor, talvez seja o lamento pela desgraça de um dia desperdiçado. Janela do apartamento. Será alguém sozinho ou acompanhado? Corpo pra fora, perigoso movimento. Desvio rápido meus olhos pro outro lado. Expressionismo abstrato no cimento. O anjo da morte não contava com o impacto. Grito sufocado, peso do silêncio. Eu trocaria com Atlas esse barco. Quisera eu um tsunami sobre as catedrais, fumaça negra ganharia os céus, choveria cinzas. Quisera eu um tsunami sobre as catedrais, peso de todos os ares. Ansiedade que confunde o pensamento. 9 de espadas me deixou sem recados. Cara velho rola sobre a lua o excremento, adiando um novo dia ensolarado. Milhões em desespero eu não entendo, depositando sua fé no cara errado. Não faz sentido falar em merecimento se o passado negro gera um futuro árido. Quisera eu um tsunami sobre as catedrais, fumaça negra ganharia os céus, choveria cinzas. Quisera eu um tsunami sobre as catedrais, peso de todos os ais. Tem 4 discos oficiais lançados, né? Dead Pop de 2008, Affects de 2011, 24 Hours Awake de 2015 e agora o Skyros de 2021. E todos saíram por selos de fora, né? Com distribuição internacional também. Temos algumas demos, né? Eu até já perdi a conta, assim, de EPs, umas coisas um pouco mais independentes que a gente já chegou a lançar. E acho que esse momento marcante, assim, de toda a banda, acho que foi a nossa viagem mesmo, a nossa mini tour, assim, né? Latinoamérica Tour, que a gente intitulou. Acho que toda banda, assim, né? Quer almejar isso, assim. A gente conseguiu, de certa forma, né? De sair, de conhecer outros lugares, que eu acho que tem uma bagagem cultural também, a gente vê um público ali receptivo, como os públicos daqui, e acho que cidade como Cidade do México, eu achei que, pô, tô lá em cima da pirâmide, eu e meu irmão, e a gente olhou assim pro outro, porra, foda, a gente tá aqui, pô, a banda trouxe a gente aqui, então acho que é um momento marcante, assim, muito, muito grande, mas outro momento também... Fiquei dormindo no hotel. Marcante, eu acho que essa volta pós-pandemia, assim, que a gente viu fazendo show aqui em Fortaleza com a galera, assim, lotada, eu acho que, porra, muito massa a gente poder tocar na nossa cidade, ter um público presente e um público muito foda, assim, porque hoje, tipo, cara, a gente, lógico que vai pra São Paulo, tem um público lá, tudo, mas aqui também tem uma cena muito forte hoje em dia. Então, eu acho que esses 2 momentos, assim, né, falo por mim um pouco pela banda também, mas são bem marcantes. Eu tenho 2 coisas para falar. Isso certamente é importante. Eu acho que também é importante o fato da gente ter rodado o Brasil inteiro e ter percebido o que se soma, inclusive, a isso que tu falou, né, de a gente ter percorrido a América Latina e tudo, ter entendido que... Ter podido constatar que esse perfil do gótico, por ser uma cultura global, né, ele meio que repercute de uma maneira mais ou menos homogênea onde quer que estejamos no país e até no globo.
né? A gente abriu muitos shows internacionais também de bandas que são, sei lá, top nesse cenário, né? Quase sempre essas bandas vão tocar em São Paulo e chamam a gente para abrir, né? Isso é frequente demais. Então abrimos pro Dazis, pro Frozen Autumn, pro Two Witches e agora o Celofan. Essas bandas são todas europeias, né? E foi uma maneira também que a gente conseguiu de cruzar o Atlântico sem cruzar o Atlântico, porque a gente estava levando o nosso trabalho para pessoas que eram formadoras, né, de público. Que eram bandas históricas, assim, tinha bandas dos anos 80, às vezes. Então, a gente meio que obteve isso também. Mas eu acho que o mais importante também são as amizades que a gente fez, porque a gente não é uma banda com frescura, né? Tipo, depois do show a gente vai sair com a galera, a gente vai colar com eles no bar, a gente vai conversar. Acho que isso que tem, assim, na essência do underground é exatamente isso. Tipo, os caras ali tá curtindo ali tudo e depois tá trocando ideia com a gente, vira amigo da gente, vai no ensaio, encontra fora da noite. Então, acho que isso é o melhor do underground, é você poder estar assim, né? Tete a tete ali, conversando de igual para igual, sem frescura. É porque, vamos falar a real, a gente não está comprando carros e iates e mansões com o nosso som. Então, o que a gente vai levar são essas experiências, são essas trocas. Então, isso é sem preço, cara.
Que showzaço, né, gente? O programa de hoje vai chegando ao fim, mas o mercado da arte é isso, a valorização do ser humano em todas as suas manifestações artísticos culturais. Siga o nosso Instagram, @Mercado da Arte TV, e se inscreva no YouTube. Eu sou Sandra Santos. E eu, Carolina Indica. Obrigada pela companhia. E vamos ficando por aqui. Nosso encontro é sempre aos sábados, às 15h30, com reprise às quartas, 17h30, aqui na TVC. Até a próxima semana.